Gilberto Zappa é artista plástico e autor de vários livros, entre obras voltadas para o público infantil, literatura humorística e trabalhos técnicos para ensinar a arte do desenho. Um grande destaque de seu trabalho é o cartoon, especialmente com a criação do personagem Gervásio, que completa 20 anos de criação. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço para falar sobre literatura. E hoje o programa está recheado de humor. Nós vamos conversar com o cartunista Gilberto Zappa. Zappa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Poxa, Gabi, uma honra estar com vocês. Até falando de humor, né, um dedo de prosa, eu queria ter uma mão, queria que você me desse uma mão, né, mas você me deu um dedo, já está ótimo, né? Hoje em dia, falar de literatura, a gente tem um dedinho, a gente já vai com o resto. Então, poxa, é uma honra mesmo, um prazer estar com vocês. Bom, Zappa, nossa mesinha aqui do estúdio está até cheia com tantos trabalhos e eu sei que outros tiveram que ficar até de fora. Eu queria começar pelo personagem Gervásio, que é um dos principais trabalhos seus e está completando 20 anos. Como é que vai ser essa comemoração? Você está com algum projeto especial para isso? Pois é, o Gervásio é um cara que, como Renato Aragão, Chacrinha e tantas outras peças aí, história, ele já nasceu velho, né? Tá completando 20 anos agora com cara de 50 quase, né? E é engraçado que ele já nasceu com essa coisa, carequinha tal, mas a forma psicológica e física dele sofreu uma alteração, porque a sociedade mudou muito de uns tempos para cá. E com as mudanças da sociedade, as demandas, até a crítica e o humor do brasileiro mudaram, o personagem sofreu com esse percurso também um amadurecimento natural para evitar a morte de um personagem, né? Porque o personagem não pode perder nunca seu caráter universal. E eu achei que uma forma de coroar, de premiar esses 20 anos de personagem era registrar isso num catálogo. Então o projeto existe, está em fase final de edição, já que a captação, que é a parte mais suada e sofrida de qualquer autor, já foi atendida. E agora esse catálogo daqui a pouco está disponível para todo mundo aí, a data de lançamento. Eu creio que dentro do primeiro semestre do ano de 2013 ele já esteja, mas não posso dar uma data muito precisa para a gente não frustrar a expectativa de um leitor, né? E conta pra gente como surgiu esse personagem. Pois é, o Gervásio ele surge numa época muito fantástica para o Brasil. A gente não se dá conta. Mas 1994, o ano que o Gervásio nasceu, é muito mais importante, por exemplo, do que o ano que eu nasci. Se eu pensar em 73, o que aconteceu em 73? Ah, você nasceu na crise do petróleo, grande porcaria, né? Então, para mim, não mudou nada no cosmos eu ter nascido e tal. Só que o Gervásio, ele nasce numa realidade brasileira fantástica. Nascimento do Plano Real, que mudou a vida de muitos brasileiros. A seleção brasileira ganha uma Copa do Mundo, parece irrelevante, porque depois a gente ganhou outra. Então ficou uma coisa muito rápida, mas a gente estava 30 anos sem sentir aquele gosto. 30 não, 70 até 94, 24 anos com uma sede de ganhar uma Copa do Mundo. Então, assim, foi muito bonito ver o Brasil inteiro unido, mesmo que o assunto seja politicamente contestável, né? A gente possa contestar alguns pontos de vista, mas foi um ufanismo muito bonito. Nós somos... Yes, we can, né? Foi um momento fantástico e irreal dentro do nascimento do real E o Gervásio, ele entra como super-herói sem capa e sem espada e sem raio laser. É o operário da classe média e tal. Eu era um estagiário de construção civil, via naquela possibilidade de ter o operário como personagem, e fui construindo um milkshake de cada um ali. Eu falei, pô, aquele ali é mulherengo, aquele ali, ele gosta de fugir de casa na madrugada, aquele ali, ele é carismático, ele é sofrido, né? Tinha uns que tinham alergia a tudo que você possa imaginar de comida. Na cesta básica ele distribuía farinha, arroz e tal. Então era sensibilidades que eu tinha em relação a uma classe que nunca era vista, era uma classe invisível. Hoje está muito na moda ser... sociologicamente correto, politicamente correto, cheio de dedos para falar disso, daquilo, mas eu sempre tive uma percepção muito voltada para o humanismo. Eu sempre fui um idealista, até veio das minhas raízes de roqueiro e tudo, e o Gervásio veio com essa questão de ser um personagem que defendesse o cara que não tem a capa, não tem o raio laser, não tem o recurso financeiro, não tem a beleza, mas ele tem a imposição dele pela graça, pelo humor, né? Agora, quando você escreve essas tirinhas, você me corrige se eu estiver errada, o uso da crítica, né? Porque tem isso, pegar a crítica da sociedade, ou crítica do momento em que a gente está vivendo. Como é que é fazer o uso desse recurso? É um recurso que precisa ser usado com um determinado cuidado?
Ainda mais nos dias de hoje, né, Gabi? Você está completamente certa de colocar. E você falou um termo ainda mais correto, né, que ninguém usa, quando você vai escrever uma tira. Porque geralmente parece que é um carimbo, né? O desenhista foi lá, fez um desenhozinho, a tira saiu. A tira é um produto literário. Ela é uma abstração e uma síntese de recursos imensos da nossa literatura, da nossa gramática, figuras de linguagem. Então tem que ter uma riqueza muito grande de metáforas, sinédoque, catacrese, metonímia, comparações, hipérboles, anacolutos, enfim, você joga figuras de linguagem muito vastas e coloca tudo num espacinho para agradar todo mundo. Eu falo assim, eu talvez seja um homem que agrade o maior número de pessoas com um tamaninho menor. Calma, gente, eu explico. O tamaninho menor é a tirinha, porque a tirinha não é um livro, mas ela tem que contar uma história que vai para além do início daquela história, do primeiro quadro, do requadro, e tem que contar uma história para além do último requadro. Então é uma síntese muito estudada e você não pode ferir porque você está comunicando com massas, né? Você não pode ferir classes, religiões, raças, etnias, ideologias. Aliás, as ideologias eu gosto de ferir, sim. Porque um idealista tem que trabalhar com isso, senão ele não vira um momento. E nós vivemos um momento muito pobre na crítica e na opinião. Até comentava sobre isso nos bastidores, poxa, a censura, eu acho que a censura da época da ditadura talvez fosse menor do que a censura da burrice que tem hoje. Porque não é possível que a gente, né, não entenda que as minorias estão se desligando umas das outras, brigando cada uma por si e deixando de ser uma maioria contra uma opressão natural, que é a opressão da história do dominador contra a história do dominado. Né? Então nós estamos vivendo isso, estamos assistindo, e falar, ah, não, mas eu não vou porque eu sou um índio pataxó que gosta de figurinhas da Copa do Mundo. Aí o outro fala assim, ah, não, mas eu sou roqueiro clubber e que tenho discos do John Lennon na fase azul de Picasso. Pô, é tanta minoria que o cara acaba se ilhando num individualismo bobo. Então, uma das minhas críticas é essa, entendeu? É fazer essas minorias acordarem e ver, cara, você é meu vizinho, venha cá, né? Como diz o baiano, dê um abraço, né? Então, assim, está faltando um pouco isso. Essa questão do amor ao próximo é muito propalada em rede social e pouco praticada na vida pessoal. Né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as técnicas de desenho. Um dos seus livros é justamente para ensinar, né, algumas técnicas de desenho. Agora eu te pergunto, é possível aprender a desenhar ou isso é um talento nato? Isso é um caso muito recorrente até. Tem duas vias, duas vertentes que estudam esse caso. Tem o pessoal que aplaude o desenho, lindo, bem feito, preciosista tal, e minimalista, e tem as pessoas que acham que a técnica é imprescindível. No meu caso, eu comecei até pelo antidesenho. Muita minha manifestação vinha inspirada no Nani, no Milor Fernandes, que eram toscos assim no sentido do desenho, mas que as ideias eram tão fantásticas que me atraíam como leitor. Então eu comecei dessa forma. É lógico que o Dom também já me acompanhava, eu era aquela criancinha que desenhava, pintava, sempre o aluninho da sala que era o desenhista, todo mundo juntava para fazer trabalho em grupo comigo, mas não era pelo conteúdo, era para fazer a capa do trabalho e as ilustrações. Então aquilo já me deu um suporte. Meu primeiro emprego foi como desenhista, numa grande rede de escolas aqui do estado. Então eu fazia caricatura dos professores, aí o professor me mandou para fora da sala, porque estava todo mundo rindo, e o diretor me pegou na porta da saída da sala e falou, o que você está fazendo aqui, que é semana de vestibular? Tá? Eu falei, poxa, eu estava fazendo a caricatura do professor, e ele não tinha visto o professor quem era. Na hora que ele olhou, ele começou a rir e falou, é o professor tal, passa na minha sala amanhã que você vai ter um emprego e uma bolsa, o resto do seu período vai ser bolsa e você vai conseguir um emprego aqui. Então, imagina, eu com a idade de um estudante de vestibular, ilustrava o material didático dos estudantes da minha idade. Então eu andava nos corredores, no recreio, todo mundo, eu vi seu desenho da apostila tal, tal. Então aquilo já deu um suporte para eu acreditar no meu desenho e investir na questão. Qualidade de traço é importante, até porque eu trabalho com muitas linguagens diferentes, então é importante você desenvolver técnica, né? Agora, não é prescindível, né? Alguns casos, e os casos muito relevantes na história da comunicação e da arte, a gente vê bons chargistas, bons produtores de conteúdo visual que não desenham tão bem. Zapa, você também tem vários trabalhos voltados para o público infantil. Um dos livros a gente até tem aqui, que é o Desenhando nas Nuvens. Sim. Como é que é trabalhar com esse público? Gabi, é o mais desafiador, é o mais sincero, é o mais gostosinho, porque a criança, ela é fantástica. A criança, ela tem uma realidade completamente destoada da nossa. Se ela não gostar se ela se sentir enganada, você vai ser jogado pela janela da escolinha dela.
Então, eu acho fantástico o fato de ter que produzir 20 páginas de um livrinho infantil em um ano, porque é sofrido. Eu me julgo antes, porque eu falo assim, isso daqui, se eu fosse criança, eu não aceitaria. E como a minha cabeça pensa muito, de uma forma muito retroativa, eu tenho que ser alegórico, infantil, bobo até às vezes, igual as pessoas comentam, pô, cara, você é louco, você é bobo, tal. Eu acho que isso tem que ter necessidade. E a criança tem essa palhacice. Ela faz e não está preocupada em pedir desculpa, porque a desculpa dela é tão engraçadinha que seduz. Então, assim, eu também não posso pedir desculpa, eu tenho que fazer bonitinho, para quando eu pedir desculpa, ela fala assim, ele é do nosso time. Então, trabalhar para a criança é a parte que satisfaz o meu trabalho. Se eu pudesse, eu destrincharia toda a minha obra voltada para o público infantil. Até porque todos eles crescem e me encontram pelas ruas aí, já como está acontecendo agora, maiores do que eu, juízes, advogados, gente dando entrevistas para programas internacionais e tal. Pô, cara, você foi na minha sala, você fez uma palestra, não tem nada mais. E você me motivou. Então não tem nada mais motivador, nada mais engrandecedor para um autor do que trabalhar para a criança. E quando você produz, né, esses materiais para a criança, o que é mais difícil? A linguagem, o desenho? É possível, por exemplo, trabalhar crítica em um material que é para esse público? Eu só trabalho, eu vou até folhear depois para vocês, vou mostrar um slideshow aí da Porquinha Lelê e do Desenhando nas Nuvens. 2 livros com altíssimo teor de crítica. A Porquinha Lelê é uma porquinha verde que usa óculos, ela gosta de se alimentar bem e de tomar banho. Então ela sofre um preconceito enorme pelas outras porquinhas, porque ela queria pilotar um avião e começava dentro de uma caixinha de maçã, sonhando e tal. Então embute nas crianças o desejo do sonho, a frustração de ser impedida por preconceitos. E, enfim, a Porquinha Lelê, ela dá uma surra nesse corretismo e a sociedade mandando você fazer aquilo que você tem. Até porque eu sou um pouco da Lelê. Eu sou um pouco da antítese do que deveria ser um jovem bem-sucedido, né? E ainda me considero uma pessoa feliz e bem-sucedida, tendo feito uma escolha completamente à parte da sociedade. Mas como assim, cara? Você trabalha num estúdio sozinho, isolado do mundo? Sozinho não, cara. Você tem um chefe, eu tenho 40, entendeu? Então, assim, é algo maravilhoso. Como a Porquinha Lelê, ela quebra esses paradigmas e se impõe. O Desenhando das Nuvens também. O Betinho, o meu nome é Gilberto Zappa, né? Assino como Zappa, meu primeiro nome é Gilberto. É o primeiro livro autobiográfico. O Betinho, ele conta a minha historinha de enxergar coisas em rachadura de parede, nuvem e tal, mais especificamente nas nuvens. Então ele quer corrigir o mundo desenhando nas nuvens. Então se ele vê uma nuvem negra perto de uma nuvem branca, ele mostra que a união do preto e do branco pode dar um bom samba. Aí ele mostra as raças se unindo. Se ele vê uma nuvem, se ele vê um mendigo, se ele vê uma realidade social, que é uma irrealidade na minha cabeça, ele corrige aquela nuvem e desenha um frango assado e carrega para o mendigo e tal. Então, assim, ele corrige o mundo. E se ele vê uma criança, uma violência, um bandido assaltando um pai de família, ele desenha na nuvem uma justiça, um senso de justiça, uma algema que prende o bandido fala, poxa, agora eu estou sendo corrigido e tal. Desenha a paz, a pomba da paz na nuvem. Então, assim, ele vai corrigindo em poesia, ele fala versinhos rimados, né? E o grande lance, a sacada é o final do livro, mas eu não posso contar, apesar do livro já ter sido esgotado. Mas que ele fala por que ele desenha nas nuvens, né? Qual a intenção dele de corrigir, que é exatamente a poesia, a nossa forma poética e idealizadora de corrigir o mundo. Zappa, a gente vai continuar esse bate-papo. Claro. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, falando hoje sobre literatura, humor, cartoons. Estamos conversando com o cartunista Gilberto Zappa. Gilberto, já falamos um pouquinho do seu principal personagem, que é o Gervásio, dos trabalhos para o público infantil, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os trabalhos institucionais, né? Você tem muitos trabalhos para a empresa. Como é que está esse ramo institucional? Gabi, essa é a parte fantástica e sustentável, né, do estúdio. Eu não poderia sustentar nenhuma dessas minhas maluquices anteriores que eu falei sobre livro infantil e tudo mais, se não fosse a contratação de grandes parceiros por precisar exatamente de um Zappa, de um menino maluquinho praticamente, né? Desculpa aí com a licença poética do personagem do meu grande mentor e tutor Ziraldo, mas precisam de um menino
maluco mesmo que transforma em um assunto árido. Você vê, Petrobras me chama para falar de gás natural. Cara, mas gás natural é um assunto árido, como ele chega na sua casa e tal. Se vira, malandro, transforma esse assunto num assunto gostoso. Então eu tenho que pegar toda a parte técnica, destrinchar aqueles laudas e laudas de texto técnico e ver, pensar os pontos importantes e transformar isso em conteúdo visual e atrativo para crianças e adolescentes. Essa é a parte que sustenta o estúdio. Então, clientes enormes como a Rede Globo, Petrobras, Serasa, Correios, Sebrae, enfim, grandes mesmo, de grande porte, para comunicação de grandes públicos, prefeituras, secretarias, chamam para que os assuntos e as demandas sérias, reais e atuais, e até as comerciais dessas empresas sejam atendidas em forma de humor e de quadrinhos, e de cartoons, ilustrações, né? Agora, é um ramo do seu trabalho que exige um estudo grande, né? Porque muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de você pegar um tema que você não tinha conhecimento e ter que transformar isso nessa linguagem, né, mais agradável. Pois é, Gabi, essa história ela é muito engraçada. E graças ao bom Deus, eu não sei de nada. Então, assim, ao contrário do que um cliente pensa, fala assim, poxa, eu vou contratar o cara que sabe de tudo. Não, ele está contratando um cara que ele se envolve. O meu envolvimento com a pesquisa, com o que o americano chama de researching, é muito árduo. Então, assim, eu adoro aprender sobre o gás natural, adoro aprender sobre as relações comerciais entre dois países, eu gosto de saber sobre direitos humanos, acabo mergulhando num assunto sobre a história de uma cidade, do início da sua fundação até os seus costumes. Então, assim, todo o trabalho que eu pego, falar de Olimpíadas escolares, a relação de estudantes no esporte e tal, todo o material que eu pego é um assunto novo. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, pô, mas cara ali sabe, vamos chamar o que sabe de tudo. Não, eles vão chamar uma pessoa que vai partir de quase que um zero e aprender a terminologia técnica, o desdobramento disso para uma parte mais romântica, mais lúdica, e pegar esse assunto que, como eu falei antes, árido, sem graça às vezes, né? Porque nem todo assunto é atrativo, né? E eu já peguei assuntos aí que se você, poxa, teleatendimento, poxa, fala pra gente aí sobre teleatendimento, tal. Todo mundo sabe que é um assunto que às vezes perturba, tal, e você transformar aquilo em algo humano, né? É um desafio, eu acho muito bacana e fico muito feliz que as empresas depositam uma confiança tão grande hoje que elas deixam o assunto na minha prancheta e eu tenho 3 estágios de aprovação. Aprovação do roteiro, que é todo criado dentro do estúdio, o roteiro volta, depois a aprovação do esboço inicial e depois a aprovação do produto final. Então isso rola muito tranquilamente. Agora, o seu trabalho também já saiu do meio impresso, né, do papel, e foi para o meio audiovisual. A gente tem até aqui alguns trabalhos seus que já é no vídeo. Sim. Como é que tá essa vertente do seu trabalho? Isso é fantástico, isso é bom, gostoso de fazer, mas é a parte mais, é o trabalho técnico mais árduo que existe. Quando eu pego um desenho animado para fazer, igual os 2 médias-metragens que você está aí, que fala sobre a cidade de Vitória, eu tenho que contar em meia hora um desenho animado. O desenho animado todo mundo sabe que precisa de frames por segundo, quadros por segundo, e no final do trabalho você vai ver que foram feitos 30 mil desenhos para compor uma obra dessa. Com fotografia de BG, de background, personagens, fala, conciliando com áudio. Eu faço a direção de áudio também, a trilha. Então, assim, são 16 horas de estúdio por dia durante 2 ou 3 meses para produzir um material de 30 minutos. Então, eu acho até assim, quando eu estou numa sala de exibição e a pessoa olha para o lado para conversar com a outra e fala, ela perdeu 4 segundos ali, eu fiquei um dia inteiro para fazer aqueles 4 segundos. E acontece, rola mesmo, é uma produção muito complicada, apesar de eu contar, nesse estágio eu contar com profissionais também que me ajudam, né, em dublagem, auxílio de roteiro, enfim. Fiz comerciais de TV também, que tem desenho animado, né, e fiz as vinhetas eletrônicas também, as conhecidas plim-plims aí da Rede Globo de televisão, que eram para 32 milhões, 40 milhões de pessoas a cada veiculação de 7, 8 segundos de vinheta, né? Que era fantástico falar sobre transformação social através do esporte, uso de centro de segurança, cultura, enfim. É um aspecto bacana do trabalho. É a parte que todo autor quer ver, né? Todo mundo sonha em ser um Walt Disney, um Walter Lantz, ou de ver o trabalho dele circulando em meio de massa. Que não é legal aquela coisa do introspectivo. É mentira quando o autor fala, eu desenho para mim. Não, ele desenha para o público. Ele quer entregar para o público, né? E comercialmente é rentável. E dá uma visibilidade. E dá uma visibilidade e é algo mágico. A televisão, por mais que vocês tentem provar o contrário, vocês que diariamente
para a gente é mágico, é um fio que conduz através de sinais, reproduções. Como assim? Eu estou em 40 mil lares, 50 mil, 1 milhão, né? Então é algo fantasioso mesmo para o autor ver o trabalho dele nesse meio. Agora, Zapa, você é conhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente, né? Seu trabalho já foi para vários países, você já fez trabalhos para fora, já ganhou prêmios. Sim. Como é essa repercussão internacional? Eu vou usar agora assim, um pouco de humildade, mas que é uma humildade verdadeira. O Wagner Veiga, que é um grande pintor aqui do estado, ele fala assim, rico é famoso e pobre é manjado. Eu acho que eu sou manjado lá fora. Manjado porque o trabalho circula mesmo. De fato, desembarquei várias vezes na Europa sendo tratado como um fenômeno, mas por aquela comunidade que se amarra em cartoon. Então eu era sempre um dos dois do nosso país que estava representando o país ali e tal. Então, assim, lógico, todo mundo sonha com reconhecimento internacional, mas longe da esfera popstar e mais próximo da minha realidade, que é a realidade literária, de autor. A gente tem um trabalho muito prospectado na Europa e estamos com um trabalho agora em 2014, graças a Deus, contratado, aprovado, que vai ser uma coisa linda. Quero em primeira mão depois estar aqui mostrando material para vocês, mas que vai abalar aí a estrutura de muita gente que achava que já viu de tudo. E é um trabalho internacional feito na América, nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida. Então vai ser algo bem bacana para mostrar. Zap, em algum momento da sua carreira, lá no início, você imaginou que ia conseguir essa repercussão internacional? A repercussão brinca com os termos conhecido, né, famoso e manjado. Eu acho que eu sou mais manjado do que famoso. O famoso, ele dá autógrafos em todos os lugares internacionais que ele vai, ele tem que usar óculos escuros, usa capa. Não, eu não. Eu desembarco com reconhecimento de comunidades específicas, que estão lá aguardando uma demanda de um autor lá do Brasil, aquele país todo incoerente, maluco, mas que leva a algo irreal e novo e que acrescenta e contribui para eles. Então eu tenho materiais que foram desenhados e traduzidos para 3 línguas, eu tenho materiais que são em português, mas são completamente universais. Os desenhos animados são a prova disso. Quando um gringo lá na Europa tem um encontro ibero-americano de humor, por exemplo, e eu desembarco com um material desse, o cara olha o desenho animado sobre Vitória e chega a salivar quando ele vê a moqueca capixaba sendo preparada pelos meus personagens. Então, assim, é algo muito mágico, muito transformador isso, de levar a nossa realidade em forma de arte para outros centros e ser reconhecido por isso mesmo. Então é um sonho mesmo, não imaginava de forma alguma, fantasiava. Eu pensava assim, deixa eu botar uma idade que eu quero levar um material para fora do Brasil. E essa idade foi atropelada, aconteceu 20 anos antes da minha vontade. Até pela insistência, persistência e velocidade dos trabalhos e esse entusiasmo meu, esse conhecido homem marketing que assola a arte em alguns momentos da humanidade, que o Picasso, Salvador Dalí faziam. Acho que eu tenho um pouco dessa cara do Ziraldo na nossa geração, Monteiro Lobato faz, que assim, além da arte, ele coloca também um pouco do seu discurso na arte e vai carregando ela com mais facilidade. E você que tem essa experiência de reconhecimento fora, você percebe uma diferença na questão da valorização? Esse tipo de trabalho artístico e literário também, vamos falar de literatura em geral, você percebe que é pouco valorizado dentro do país e, de repente, lá fora tem uma outra conotação? Qual é a sua percepção com relação a isso, Zapa? Eu acho o seguinte, se você pega uma aldeia de pigmeus, né? Supondo, eu vou lá para um outback australiano, pego uma aldeia de pigmeus e eles têm uma determinada pedra pontuda que eles... Estou falando uma coisa fictícia. E todo mundo se ajoelha e reza para aquela determinada ponta de pedra. Eu não posso exigir que um norte-americano se ajoelhe também para aquela pedra. O que acontece muito dentro da arte é isso. A gente quer uma valorização, às vezes, por um produto que é muito hermético, muito fechado. Então, buscando produtos que sejam mais universais e que conversem mais e dialoguem mais com as pessoas, talvez o artista não se sentisse tão desprotegido, tão desvalorizado. Ele não estaria criando aquela pedra específica para uma comunidade que exigisse um aplauso de uma comunidade única. O meu trabalho, com uma sorte muito grande, ele tem essa comunicação com nichos sociais diversos. Eu falo para um lixeiro, como eu falo para um desembargador. Então, assim, eu acho isso fantástico dentro do meu trabalho, porque sem desvalorizar as castas, eu estou dando 2 exemplos de desvalorização social e de valorização social, não na minha valorização. Para mim, eu aceito o elogio dos 2, qualquer comunidade vale, mas eu acho que quem reclama que não é reconhecido, ou pouco fez,
ou fez algo que ainda é fechado, ou está com pouca paciência, porque esse negócio também não adianta eu querer ter a fama de um quadradinho de 8, de uma Carla Pérez, teve em 94 um Tiririca, não adianta um artista querer comparar, sendo que a gente vive numa sociedade televisiva, de obras fulgazes e tal, eu não posso querer aplauso rápido. E o que eu estou fazendo é um pouco, o caminho é mais tortuoso, é mais difícil, né? Então eu admiro muito quem tem uma obra hermética e que quer o aplauso e que, poxa, mas ninguém lê tal, Clarice Lispector podia ser mais valorizada. Claro, concordo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, mas também acho que não descarto a ideia do Gustavo Lima e seu Tchererê, desculpe se eu estiver falando errado porque eu não conheço as músicas, mas não descarto a possibilidade desse cara fazer sucesso, porque ele atinge muita gente com a simplicidade. E se ele causa diversão, isso também é cultura. Comunica em que grau está um povo. Olha a piração disso daí, né? Em que grau que a nossa educação nos coloca. Então, estamos aplaudindo a coisa certa? Vamos questionar, então, né? Então, eu sou apaixonado pelo valor que dão ao meu trabalho, acho que ele é proporcional ao meu esforço, poderia ser tudo mais rápido, lógico, todo mundo sonha com isso, mas não, vai ter graça eu chegar daqui a 40 anos e falar assim, foi tudo tão fácil, tal, joguei tudo para o ar, tal, tive carros, iates, aviões, tal. Não, não é isso. Eu acho que a trajetória é mais deliciosa do que o reconhecimento. Reconhecimento, quem acredita nisso, é a mesma coisa do cara que acredita em elogio. Se a mulher chegar e falar para o cara que ele está lindo, desconfia. Não existe esse negócio da pessoa de ouro. Né? Nós não somos de ouro, nós acordamos feios, nós morremos ridículos. Então, assim, a foto que a gente coloca na rede social é o nosso momento estrelar. Mas a gente é carne e osso, bobo, fétido. A nossa tendência é destrutiva sempre. Né? Se você não tomar banho, você vai feder. Se você não sobreviver a uma doença, você vai morrer. Então, assim, acreditar nessas aspirações, sucesso, a própria sucesso, a palavra vem do latim sucedere, acontecer, já aconteceu. Eu não quero sucesso, porque senão vai ter acontecido. Eu prefiro a delícia da trajetória. Zap, eu queria pedir para você deixar um contato, o pessoal que estiver em casa nos assistindo, quiser conhecer mais o seu trabalho, ou entrar em contato mesmo para contratar, né, para desenvolver algum projeto. Como é que faz para entrar em contato com você? Atualmente, quer dizer, as redes sociais têm sido um ótimo contato, né? Eu sou muito temperamental. Nesses últimos momentos eu tive uma briga comigo mesmo, porque eu não sei se é a famosa crise dos 40, que está muito longe de acontecer, só no final do ano. Muito longe. Aí eu briguei comigo mesmo, fugi, assim, como se eu morasse sozinho em mim e fugisse, né, de mim mesmo. E acabei não participando muito das redes sociais, não. Mas é Cartunista Zappa, no Facebook. O site é zappa.com.br, né, www.zappa.com.br. Lá tem os telefones do estúdio e tudo. E googando aí, né, procurando no Google, você vai ter várias... Não tem como me perder, né? A prancheta aceita trabalhos de pessoas físicas a grandes corporações. Nunca fiz a discriminação. Só que ela precisa de prazos para essas demandas. Então, assim, essa compreensão para isso também é legal. Então, o contato é esse aí, é o mundo virtualzão mesmo, tá? Telefone fixo não abandonamos, aquela coisa que usávamos no século passado para discar, né? Que não é da sua época, mas discávamos e ficava esperando o disco voltar. Então, hoje já pode ligar também, tem celular e tudo mais, tá tudo no site. Tá ótimo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Poxa, Gabi, eu que agradeço, é uma honra mesmo, um dedo de prosa aqui, tá de parabéns com a sua simpatia, sua elegância, sua beleza. Obrigada. Porque a beleza feminina pode acreditar, tá? A masculina é que eu falei que não acredita em homens, tem algo errado, mas dessa aqui é de verdade mesmo. Muito obrigada. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu aguardo o seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.s.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.